tarde. Vasco tem a representação no elenco depois de uma terça-feira de folga. Tem os bastidores fervendo. Tem um ídolo da torcida que lançou a sua candidatura à presidência. Ó, dia cheio, como vocês podem ver. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite pra todo mundo! E domingo a bola rola. E como rola lá na Vila Belmiro, Santos e Vasco, quem tem mando de campo tem que estar na frente, não é preferência, é regra do jornalismo esportivo. Estava lá, essa existe antes de eu chegar. E comentem, opinem, ajude ao canal crescer, dá aquela moral ao canal, porque aqui é feito com amor, ao Vasco e a Fórmula 1, aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, e começando com, nessa quarta-feira, depois de uma terça-feira de folga, né, um elenco chegou ao Rio de Janeiro, depois de bater no América Mineiro por 1-0 na segunda-feira. O elenco chegou na terça-feira ao Rio de Janeiro, entrou de folga, e a representação, como vocês podem ver da foto, ó, lá no centro de treinamento, Moacir Barbosa, já começando os preparativos para o jogo de domingo às 4 da tarde, contra o Santos na Vila Belmiro. Já vamos falar sobre a venda dos ingressos para a torcida visitante, que será menos da carga estipulada pela CBF, que é 10%. Vamos falar. Ainda não temos novidade em relação ao time que o Ramon Dias vai botar a campo, se terá mudanças na equipe, ou se será o mesmo, a equipe que bateu no Curitiba e bateu no América Mineiro. Há muitos vascaínos discutindo com a possibilidade do Paier voltar ao banco de reservas e o Marlon Gomes ganhar espaço no meio de campo, mas existe, na verdade, a gente não sabe. Amanhã terá entrevista coletiva lá no centro de treinamento Moacir Barbosa com o goleiro Léo Jardim, que no primeiro tempo contra o América Mineiro, o Vasco não saiu derrotado, graças a ele, com pelo menos 3 defesas sensacionais. E, aliás, o Léo Jardim é líder de defesas difíceis nesse brasileiro, mas tem quem ainda na torcida do Vasco que não valoriza o goleiro. Eu também queria ter visto, ver o Ivan mais de ação. Ainda estou com a cabeça aquela defesa difícil que ele fez contra o River Plate lá na pré-temporada nos Estados Unidos. Mas o Léo Jardim não conta fatos, não argumento. É o líder de defesas difíceis nesse Brasil. Isso por si só já credencia a ele, porque ele é titular do gol vascaíno. Mas amanhã terá a coletiva com ele, não estaremos lá, mas confiamos nos colegas raçudos que estarão lá, farão boas perguntas ao Léo sobre o jogo contra o Santos, que, aliás, apenas 500 ingressos serão disponíveis para a torcida do Vasco. Isso é pedido da Polícia Militar de Santos, que acha mais seguro não haver confusão com pouca torcida adversária. Contra o Cruzeiro, eles enviaram até menos 482 ingressos para os mineiros. Mas no regulamento da CBF, estipula de 10% dos ingressos para a torcida visitante. Isso era menos do que isso. Que se fosse os 10%, daria em torno de 1.500, 1.600 ingressos para a torcida do Vasco. A do Santos já esgotou seus 11 mil ingressos para o confronto.
Acho que o Santos está desesperado, está com uma situação mais difícil que o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco saiu da zona de rebaixamento e o Peixe sonha em sair. Eles estão com aquela função, um monte de demissão de treinador. O treinador durou poucos jogos e até agora está com o interino. Vamos aguardar para ver como que será lá o confronto na Vila Belmiro, que aliás, para aqui no Rio de Janeiro, será transmitido pela TV Globo. O jogo de o Vasco querendo ganhar uma gordurinha em relação à zona de rebaixamento e o Santos querendo vencer para tentar sair dela. Então acho que vai ser um jogo de bola, um verdadeiro jogo de 6 pontos para os dois lados. E os bastidores da Colina Histórica ferveu nessa quarta-feira. O Conselho Deliberativo aprovou a reforma do Estatuto e o Conselho de Ministros lançou uma nota repudiando a forma que o Conselho Deliberativo aprovou a reforma do Estatuto. Você vê que por essas ou outras, eu digo que nenhum político do Vasco presta, eles brigam entre si, é tudo voltado pelo poder. Mas eu acho que ainda vai haver mais guerra, nos bastidores em torno da política do Vasco. Agora é o Conselho Deliberativo versus o Conselho de Ministros. E, para encerrar nosso boa noite, o Pedrinho esteve lá em São Paulo, conversou com um dos sócios da XP Investimento, um dos maiores bancos de investimentos do Brasil e, inclusive, é patrocinador aqui, canal de Vasco Fórmula 1, no Felipe Drogovic. Já vamos fazer um outro vídeo sobre Fórmula 1. E falou aí que o Pedro buscou nessa reunião investimentos para a reforma de São Januário. E aproveitou que ele estava lá em São Paulo e fez uma entrevista com o canal Falou. Eu não gosto muito do canal, mas ainda vou entrar pelo pedir sobre a política do Vasco, sobre o Vasco tem que entrar. E como vocês vão ver aí, ele admitiu que será candidato à presidência, dando crédito ao Falou, veja aí. E ele falou também de algumas propostas do governo que a gente não vai colocar no momento, a gente espera chegar mais próximo da eleição. A gente vai buscar os candidatos, se eles querem falar sobre isso, e vamos colocar na íntegra o que eles disseram. E os sócios tiram suas próprias conclusões sobre os candidatos. Que, aliás, eles sabem que eu, Thiago Tosh, particularmente, acho que nenhum político do Vasco presta, não tem político de estimação dentro do Vasco. Eles sabem disso. Eles sabem que eu sei o apelido de todo. Praticamente, para entrar dentro da política do Vasco, você tem que ter apelido. Eu não dizia assim, é menino bonitinho, tinha um pombo, hoje tem o príncipe herdeiro. Tudo, praticamente é isso. Você tem que entrar na política do Vasco, você tem que, você ganha um apelido em seguida. Eu ainda não sei do Pedrinho, mas daqui a pouco os políticos do Vasco devem colocar algum apelido nele. E ele mais é um conteúdo, eu sei, ainda como ontem falei para vocês, eu não vi ainda a entrevista, mas sei dos tópicos. Ele falou da depressão que ele sofreu, quando ele, depois daquela entrada maldosa do zagueiro do Cruzeiro, no Vasco Cruzeiro, nunca mais foi o mesmo depois dali. Viveu entre lesões e outras
e entrou uma depressão profunda por essas lesões podem ser intermináveis, nunca ficando totalmente curado. E as torcidas dos clubes que ele defendeu, não só o Vasco, Palmeiras, o Fluminense, entre outras. A torcida é sempre passional. E ela acha que o jogador se contunde porque ele quer. Né? E eles tinham um apelido cruel, maldoso de podrinho. Eu sei, é uma atuação sem noção, muito cruel esse tipo de apelido, que ele entrou numa depressão profunda com isso. Ele hoje fala abertamente sobre isso, inclusive quando ele ainda era da TV Globo, ele falou sobre a saúde mental por causa disso. E ele falou sobre a depressão e abriu o jogo, disse que será candidato à presidência. E sei que ele falou com umas propostas de governo, a relação com a 77, os americanos, o céu hoje do Vasco SAF, que é o Lúcio Barbosa. Inclusive ele falou que ele recebeu um convite do Lúcio Barbosa para trabalhar com a SAF. E ele negou essa proposta porque ele quer ser presidente do Vasco. Olha, eu acho que ele tem que estar mentalmente preparado, porque ele vai, se ele estiver, pelo que eu estou vendo na internet, a torcida divide, umas querem ele sendo presidente, outras estão com o pé atrás. Né? Embora eles tenham, inclusive, curso de formação como gestão executiva. E muito provavelmente os adversários que ele tiver na corrida eleitoral levem Júlio. O Júlio, aliás, fez um convite para o Pedrinho se unir a ele. Acho que não vai rolar, até porque o Pedrinho hoje tem um nome mais forte que o Júlio. Mas, de qualquer forma, ele vai ser atacado, ainda mais se ele for realmente o favorito para vencer a eleição. Inclusive, vai ter candidato, lembrando a experiência que o Vasco teve com o Roberto Dinamite, que esse jogador virar presidente. Acho que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas eles são óbvios e isso vai acontecer. Seja como for, boa sorte ao Pedrinho. O espaço está aqui para todos os candidatos, a gente não vai ter candidato de preferência. Todos podem entrar aqui no Vasco Velocidade e dizer sobre suas ideias para o Vasco SAF. O Vasco, né? O Vasco SAF é a empresa que o Vasco ainda tem 30%. Como que vai ser a relação com a SAF? Como que vai ser sobre outros esportes? Está tudo aqui, espaço não só para o Pedrinho, como o Leve, para o Júlio, o Bebeto, o Cassiano, que tem o apelido de Bebeto, o Aluquinho, todos eles, o espaço está aqui para eles falarem suas propostas, suas ideias para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, né? Falar bom dia. Desperta Vascaíno. Depois vamos falar sobre a reflexão da hora do almoço. E depois nosso boa noite com o melhor da quinta-feira do Vasco. Até mais.